Bom, amados, a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes. É com prazer que nós queremos transmitir mais uma mensagem da Palavra de Deus no programa Boa Noite com Deus. Hoje estaremos dando prosseguimento a uma série de mensagens sobre o Apocalipse. No caso específico, estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, que foram objeto de carta enviada por Jesus através de João. Hoje estaremos falando sobre a 5ª igreja, a igreja de Sardes, que está contida em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 ao 6, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prezados irmãos, aqui nessa carta, como nas outras também, Jesus se apresenta, ele diz ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas às vezes a pessoa pode perguntar, mas o que significa os 7 Espíritos de Deus? Nesse caso específico, nós temos a resposta em Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus, o Messias. No versículo 2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No caso, um versículo aqui em Apocalipse encontra a sua explicação lá no livro do profeta Isaías. Lá descreve quais são os Espíritos de Deus que Jesus tinha. Ele também diz que tinha as 7 estrelas. No caso, as 7 estrelas, a explicação está no próprio Apocalipse, capítulo 1 e versículo 20, que diz: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, nós vimos que os 7 Espíritos estão descritos em Isaías 11, 2, e o significado das 7 estrelas está no próprio livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, no caso, são os pastores da igreja. Mas o que diz aqui? Isto diz o que tem, ele tem em suas mãos, ele tem consigo isso. Quer dizer que os pastores da igreja, eles estão na mão de Jesus. Então, cuidado com o seu ministério, porque você está na mão de Jesus, você está cuidando da noiva de Jesus. E ele prossegue dizendo para essa igreja, a igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Isso pode ser dito para mim e dito para você. Devemos sempre pensar sobre isso, que o Senhor, o dono da obra, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece cada pensamento, cada palavra proferida,
cada ação praticada, Ele conhece cada ato, cada reação, Ele conhece até o intento do nosso coração, aquela palavra que ainda não saiu, Ele já sabe. O Senhor conhece todas as coisas, por isso que ninguém consegue enganar o Senhor. Nós devemos saber que Ele sabe todas as coisas. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esta igreja, ela é famosa por ser a igreja que está morta. Tens nome de que vives, mas está morto. Já pensou sobre isso? Tem muita pessoa que tem nome de rico, porque ele ostenta riqueza, mas quando a gente vai a ver, ele só é rico na aparência. Às vezes aluga um carro, né? O meu filho se lembra de uma pessoa que ele ia ver um serviço, ele alugava um carro, né? Então, para ele dar uma aparência diferente do que ele era. Às vezes você vê uma pessoa andando com um carro luxuoso, né? Você pensa, olha, é um ricaço que vai aí. E às vezes o carro pode ser até emprestado, né? Pode ser alugado, ou pode ser um carro que algum oficial de justiça já anda atrás até para tomar, porque não foi pago. Uma coisa é ter nome, outra coisa é ser na realidade. Já imaginou alguém ter nome de que vive? Ou aquela pessoa é isso, mas para Jesus ele está morto. Na verdade, nesta igreja aqui, aparece 3 tipos de pessoa. Aparece o primeiro grupo, é o grupo de que já está morto. Isso está no capítulo 1, no versículo 1, que é o versículo que eu estou lendo. São aqueles que já estão mortos. Sabe, irmão? Morto espiritualmente, é claro. Ele está se referindo aqui a pessoas vivas, mas eles estavam mortos espiritual. Sabe que a morte espiritual, ela não vem repentina. A pessoa não está viva agora, daqui uma hora está morto. A pessoa vai morrendo gradativamente à medida que vai praticando abominação, à medida que ele vai se contaminando com o mundo, à medida que ele vai deixando o mundo ditar a sua vida, o seu modo de falar e de agir. Ele vai morrendo dia após dia, como alguém que vai deixando de comer e vai enfraquecendo vagarosamente. Essa pessoa aqui que está morto era o grupo maior da igreja, porque ele está se referindo diretamente à igreja, dizendo que tens nome de que vives e estás morto. Então essa pessoa, ele esteve vivo, ele foi vivo, mas ele morreu. Mas ele morreu. Por que custa morrer? Imagine o Espírito Santo que habita na pessoa enquanto ele está vivo. Ele fica trabalhando para que a pessoa reconheça o seu pecado, a sua abominação, a sua contaminação, para que ele volte a praticar obras dignas de arrependimento. O Espírito trabalha insistentemente na vida daquele que começa a pecar, começa a se distanciar, começa a abandonar aquilo que é puro, aquilo que é reto. Ele procura nos levar ao arrependimento. Mas quando nós insistimos em permanecer no caminho do pecado, o final dele é a morte, porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que o fim de quem peca, de quem comete abominação, aquele que se suja com o pecado e a injustiça deste mundo, o final dele é morte. Ele vai morrendo aos poucos ele vai perdendo toda a vida, a verdadeira vida que há nele. O segundo grupo que existia nessa igreja está também no versículo 2, que diz assim: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Então o segundo grupo é aqueles que estavam prestes a morrer. Eles não estavam mortos, mas eles já estavam à beira da sepultura, isso falando da morte espiritual. Então essas pessoas não tinham pecado como o primeiro grupo que já estavam mortos. Eles aderiram depois. O Espírito ainda estava trabalhando.
mas eles estavam prestes para morrer. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Então, esse é o segundo grupo. Né? O segundo grupo são as pessoas que estão para morrer. Na verdade, em seguida eu vou falar do terceiro grupo. Todas as igrejas, com difícil exceção, contêm esses grupos. Contém os três grupos. Todas as igrejas, se você analisar na igreja, tem pessoas que já estão mortas, eles têm nome de que vive. Vão à igreja, quem sabe tem uma Bíblia consigo ainda, pode ser que ainda coloque um traje, uma gravata, tem até um título de ministro, mas ele já está morto. Mas tem aqueles que não estão mortos, mas estão prevaricando, estão cometendo pecados, e eles estão prestes a morrer, se não se arrependerem. Mas tem o terceiro grupo está no versículo 4, que diz: mas tens também em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Esse é o terceiro grupo. O terceiro grupo são aqueles que não se contaminam, que mantêm as suas vestes. Essas vestes de que fala a Bíblia são as vestes de salvação. Simbolicamente, cada crente, cada santo, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe um vestido, uma vestimenta branca, pura, que é as vestes de salvação. Então, tem no versículo 4 o terceiro grupo que diz: aquelas pessoas que não se contaminaram, ou não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Mas veja só, diz aqui que algumas poucas pessoas. Então, esta igreja de Sardes, o grupo maior já estava morto. Um grupo, talvez também com bastante número, estava prestes a morrer. E um pequeno grupo, o menor grupo, eles estavam vivos. Eles não se contaminaram. Mas a tristeza é ouvir isso aqui. Algumas poucas pessoas. Então imagine uma igreja com muitos membros. E você olha, parece que estão todos bem, eles entram, eles cumprimentam, eles cantam, na hora de orar eles oram, se tem oportunidade, quem sabe até ensaiam uma pregação, uma palavra para a congregação, mas estão mortos. A maioria já morreram porque pecaram, porque se contaminaram, sujaram suas vestes, e o Espírito trabalhou com eles. Imagine quantas mensagens como essa que eu estou falando nessa noite, é o Espírito tentando alcançar o coração para ele dar lugar a um arrependimento, reconhecer o seu pecado e praticar obras dignas de arrependimento. O maior número já morreu, isso numa igreja. Mas você olha, parece que isso não é visível, isso está escondido, porque a pessoa consegue camuflar a sua vida, ele ri, ele brinca, ele fala, ele cumprimenta, ele bate nas costas, mas a vida vem não por aparência, a vida vem por uma vida real, de comunhão com Deus, uma vida que se afasta do pecado, uma vida que ama as Escrituras, a palavra de Deus, ama ao Senhor acima de todas as coisas, que diz não ao pecado, que não se molda segundo o padrão do mundo, ele não vive segundo os ditames da televisão ou qualquer outro meio de comunicação, mas o seu molde, o seu norte, o seu cajado é a palavra de Deus, ele se baseia pela palavra e por aquilo que o Senhor lhe ordena fazer. Já pensou uma igreja cujo número de pessoas mais expressivo esteja mortos, sejam mortos? Jesus disse: você tem nome de que vive, os outros acham que você está vivo, você parece vivo, mas na realidade você está morto, você já morreu por falta de arrependimento.
O segundo grupo são pessoas que estão caminhando para a morte, estão à beira da sepultura. Está no versículo 2, que diz: confirma os restantes que estão para morrer. Estão para morrer, estão na igreja, mas estão para morrer, porque a morte é resultado dos seus atos. Mas que bom ao chegar no versículo 4 da igreja de Sardes e ouvir: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas. Ah, tinha alguém ali que não se contaminava, mas que pena que eram poucas. E assim, quem sabe, é na nossa igreja também. São poucos aqueles que não se contaminam, que não mancham suas vestes, e com Jesus andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Eu fico imaginando essas pessoas poucas vivendo ao lado de exemplos tão negativos, pessoas que não são santas, que não se guardam, que não se purificam, mas quem quer faz força. Ele nada contra a correnteza, ele se esforça para manter a sua vida no padrão do Senhor. E é o que nós desejamos a você. Não seja do grupo número 1, nem do número 2, mas seja do grupo número 3. Mesmo que sejamos poucos, permanecemos fiéis ao Senhor. E se por acaso você se sente no grupo número 1 dos que já morreram, ou no grupo número 2 dos que estão prestes a morrer, quem sabe é para você a mensagem desta noite. Busque o arrependimento e busque uma renovação em Deus, em nome de Jesus.